Meu próprio filho olhou nos meus olhos e disse ao delegado: ela sequestrou minha filha. Prenda essa mulher. A algema fria apertou meu pulso enquanto Sofia gritava meu nome do outro lado da sala. Diego nem piscou. Eu apenas segurei o porta-retratos de Roberto e pensei: pelo menos ela sabe que alguém a amou o suficiente para arriscar tudo. O que Diego não sabia é que dentro daquela delegacia havia alguém que conhecia segredos enterrados. E quando o guarda Tavares viu a foto do meu marido, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu sei quem é seu filho de verdade, Dona Celeste, e ele vai pagar. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. 68 anos, 43 de casamento, 2 filhos criados, uma neta amada. E agora, sentada numa delegacia em São Paulo, algemada como criminosa, eu me perguntava onde tudo desmoronou. Sofia ainda gritava: Vovó, vovó, não! Minha netinha de 7 anos, com olhos arregalados de terror, sendo arrastada pela assistente social de volta para a casa que a machucava. Diego estava impecável no terno cinza, gravata alinhada, sem demonstrar emoção. Apenas aquele olhar frio de quem acabara de dar o cheque-mate. Meu filho, tentei dizer. A senhora perdeu o direito de me chamar assim quando sequestrou minha filha. Ele respondeu, ajustando o relógio caro. Agora vai responder criminalmente. Bruna, minha nora, sorria discretamente. Vestido bege, cabelo preso, maquiagem suave, a imagem perfeita da mãe preocupada. Mas eu conhecia aquela mulher. Tinha visto as marcas que deixava em Sofia. Foi melhor assim, Dona Celeste. Bruna disse docemente. A senhora estava confusa, desorientada. Vamos pedir avaliação psiquiátrica. A senhora precisa de ajuda. Tradução. Iam me pintar como louca. Senil. E Sofia voltaria para aquele inferno. O delegado suspirou. A senhora entende a gravidade? Subtração de incapaz, até 2 anos de reclusão. Ela não estava me subtraindo, Sofia gritou. Ela estava me salvando. Diego segurou o rosto da filha, apertando com força. Sofia, chega, você vai se comportar, agora. A menina engoliu o choro, aterrorizada, e assentiu. Naquele momento soube, tinha feito a coisa certa, mesmo custando minha liberdade. Tudo começou 6 meses atrás. Fui buscar Sofia para o fim de semana no apartamento deles na Vila Olímpia. Quando ela abriu a porta, meu coração apertou. Magra demais, pálida, olheiras, manga comprida no calor de novembro. Oi, vovó, sussurrou sem me abraçar como antes. Bruna apareceu com vinho na mão às 3 da tarde. Sofia estava ansiosa. Vai buscar sua mochila, filha. Rápido! Sofia saiu mancando. Caiu da bicicleta ontem, Bruna explicou antes que eu perguntasse. Nada sério. Diego chegou da academia. Mãe, Sofia está bem. Médicos excelentes. Você exagera, como sempre. No elevador, sozinhas, Sofia sussurrou. Vovó, eu queria morar com você, para sempre. Por que, meu amor? Porque, lá em casa, eles disseram que se eu contar, vai ficar pior. Meu sangue congelou. Naquele fim de semana, tirei a blusa dela para o banho. Marcas circulares na barriga, queimaduras, roxos nos braços, costelas, coxas, arranhões nas costas. Quem fez isso? Silêncio. Sofia, a vovó vai te proteger. Você não pode. Papai conhece todo mundo. Polícia, juiz, todo mundo. Ninguém vai acreditar, ele disse. Passei a noite acordada vendo ela ter pesadelos. Gritava baixinho, chorava dormindo. Não, por favor, não de novo. Pensei em ligar para a polícia, conselho tutelar, contratar advogado, mas ouvia a voz dela. Ninguém vai acreditar. E eu sabia que tinha razão. Diego era empresário de sucesso, Rotary Club, impecável. Quem acreditaria numa criança contra ele? E se eu denunciasse sem provas, ele cortaria meu contato com Sofia completamente. Ela ficaria totalmente desprotegida. Segunda de manhã, hora de devolver Sofia. Ela se agarrou em mim. Vovó, não me leva de volta. Eu tenho medo. Medo de quê? Da mamãe. Do papai. Ontem quebrei um copo. A mamãe disse que quando eu voltasse, ia me ensinar a não quebrar mais nada. Ela sempre diz isso antes de... Não precisou terminar. Algo quebrou dentro de mim. Olhando aquela criança aterrorizada, todas as regras deixaram de importar. Não podia devolvê-la. Não hoje.
Pega suas coisas. Você não vai voltar. Coloquei Sofia no Gol 95. Liguei para Diego. Sofia vai ficar mais dias comigo. Está com febre. Silêncio perigoso. Que febre? De criança. Amanhã devolvo. Mãe, hoje é segunda. Sofia tem aula, precisamos dela em casa. Vocês vão ter que remarcar. Desliguei. 12 chamadas em 15 minutos. Mensagens. Atende. Traga Sofia agora. Você está passando dos limites. Se não trouxer em 1 hora, vou aí buscar. Desliguei o celular, tirei o chip, joguei fora. E dirigi. 3 horas até Aparecida do Norte. Aluguei um quarto numa pensão simples, de frente para a Basílica. Não foi plano. Foi desespero. Durante 5 dias, Sofia foi criança. Comeu pão de queijo, brincou, riu, dormiu sem pesadelos, ganhava cor no rosto. E eu rezei para Nossa Senhora me dar um caminho. Mas no 5º dia, vi as viaturas. 2 da PM paradas na frente da pensão. Subi correndo. Sofia estava na cama abraçando a boneca de pano. 2 policiais na porta. Celeste Ferreira da Silva? Sou. Precisa vir conosco. Mandado de busca e apreensão. A senhora está sendo acusada de subtração de incapaz. Sofia chorou a viagem inteira na viatura da frente. Eu chorei na de trás. Na delegacia, Diego e Bruna já esperavam, representando pais destroçados. Minha filha, meu Deus! Bruna abraçou Sofia com força. Estava tão preocupada. Sofia me olhou por cima do ombro da mãe. Me ajuda, por favor. Mas eu não podia. Não mais. Diego se aproximou devagar. Por que fez isso, mãe? Você sabe por quê. Por um segundo vi medo no rosto dele, mas desapareceu rápido. Você está velha, confusa. Seria pena se precisássemos interditá-la por incapacidade mental, né? A ameaça era clara. Então ele se virou para o delegado. Ela sequestrou minha filha. Prenda essa mulher. A cela fedia a urina e mofo. Cama de concreto, colchão rasgado, privada sem assento, paredes com mensagens. Deus me ajude. Inocente. Abracei o porta-retratos de Roberto. Nosso aniversário de 40 anos. Sorrisos largos. Uma família que pensei ser boa. Roberto, sussurrei. Falhei. Não protegi nossa netinha. Chorei. Pela Sofia voltando para lá. Pelo filho que não reconheço mais. Pela vida desmoronando. Tinha feito a coisa certa da maneira errada. E Sofia ia pagar o preço. Passos se aproximaram. Um guarda parou na cela. Negro, 50 e poucos, cabelo grisalho, uniforme impecável. Segurava água e pão. Trouxe lanche. A noite vai ser longa. Obrigada. Ele entrou, colocou tudo no colchão. Quando ia sair, parou. Olhou para o porta-retratos. Posso ver? Hesitei, mas estendi. Ele pegou com cuidado e ficou olhando. Vi seu rosto mudar. Surpresa, reconhecimento, emoção. Esse homem é seu marido? Era. Roberto. Morreu há 3 anos. Ele fechou os olhos, respirou fundo. Quando abriu, estavam úmidos. Roberto Ferreira da Silva. Advogado. Trabalhou no Fórum Central 20 anos. Sim. Você o conhecia? Conhecia. Sentou ao meu lado como se as pernas não aguentassem. Seu Roberto salvou meu pai há 30 anos. E depois, salvou a minha vida também. Como assim? Antônio Tavares. Meu pai era Joaquim Tavares, faxineiro do Fórum. Em 1994, sofreu infarto no expediente. Seu Roberto viu, largou tudo, levou ele no próprio carro para o hospital. Ficou a noite inteira. Pagou tudo. Meu pai sobreviveu por causa dele. Lembrava vagamente. Roberto ajudava sem esperar reconhecimento. Meu pai morreu em 2010, mas me fez jurar que se pudesse fazer algo pela família do Dr. Roberto, faria, sem pensar 2 vezes. Tavares me olhou. Vi seu nome na ficha. Por isso vim. Você pode me ajudar? Posso. Mas primeiro, por que fugiu com a menina? Contei tudo. Marcas, queimaduras, terror nos olhos de Sofia. Como não procurei ajuda oficial por medo. Como agi por desespero. Eu sei que fiz errado. Deveria ter ido no conselho tutelar primeiro, juntado provas, mas quando vi aquela criança com medo, só peguei ela e fugi. Agora Diego vai me pintar como louca. E Sofia volta para lá sem proteção. Tavares ficou em silêncio, punhos apertados. Seu filho, Diego Ferreira da Silva, eu conheço ele. Muito bem. Meu sangue gelou. Como? Ele levantou, checou se ninguém ouvia, voltou sussurrando urgente. Há 8 anos, seu filho foi preso por agressão. Aqui mesmo.
A vítima era a namorada dele. Apareceu no hospital com costelas quebradas, dentes quebrados, rosto inchado. Minha boca se abriu sem som. Eu estava de plantão, vi ela, estava grávida, Dona Celeste, 3 meses. Perdeu o bebê 2 dias depois pelas lesões internas. Não, impossível. Seu marido apareceu no dia seguinte com 3 advogados, horas na sala do delegado. A moça recebeu proposta. Apartamento, R$ 500 mil, e assinava documento dizendo que foi acidente, que caiu da escada. Ela aceitou. Processo arquivado. Diego saiu livre. Minhas mãos tremeram. Deixei cair o porta-retratos no chão. Roberto sabia. Abafou tudo. Tem mais. Diego foi detido 2 vezes antes. Sempre violência contra mulheres. Sempre seu marido aparecia. Sempre arquivavam. Tentei falar com meu superior. Ele riu. Disse para cuidar da minha vida se quisesse manter emprego. Silêncio. Tudo desmoronando. Minha família, meu casamento, minha vida. A menina está em perigo real, Tavares disse. Posso ajudar, mas precisa confiar em mim. Como? Tirou o papel dobrado do bolso. Guardei cópias, de tudo. Boletins, fotos das vítimas, pagamentos, tudo. Sabia que um dia essas provas serviriam. Vai me ajudar a tirar Sofia daquela casa. Vou fazer mais que isso, Dona Celeste. Olhos determinados. Vou garantir que seu filho pague, por todas as mulheres que machucou, especialmente pela filha que está destruindo agora. Estendeu a mão. Apertei forte, mas vai ser difícil, doloroso, público. Vai enfrentar que Roberto ajudou a criar o monstro que Diego se tornou. Vai ver a família destruída na frente de todos. Está preparada? Olhei o porta-retratos no chão. Roberto sorrindo. O homem que amei 43 anos, que agora sabia ter sangue nas mãos. Olhei minhas mãos, velhas, enrugadas, tremendo, mas ainda fortes para segurar uma criança assustada. Estou preparada, disse com firmeza que não sabia ter. Pela Sofia, para qualquer coisa. Tavares acenou. Amanhã de manhã, audiência de custódia. Vou estar lá. Vou trazer tudo que tenho. Prepare-se, Dona Celeste. A guerra está começando. Saiu da cela, trancou, desapareceu corredor adentro. Peguei o porta-retratos do chão, moldura rachada no canto. Passei o dedo pela rachadura. Você amou ele demais, Roberto, sussurrei. Amou tanto que cobriu todos os erros. E agora nossa netinha paga o preço. Deitei apertando a foto contra o peito, mas não rezei, porque nenhum santo ia me salvar agora. Só a verdade poderia. E amanhã, na frente de um juiz, do meu filho, de Deus e de todos, a verdade seria finalmente dita. A noite na cela foi eterna. Cada vez que fechava os olhos, via Sofia gritando meu nome. Via Diego ajustando a gravata como se fosse só mais um negócio. Via Roberto numa delegacia há 8 anos, com uma maleta de dinheiro, comprando o silêncio de uma moça que perdeu um bebê por causa do meu filho. Como não vi? Como vivi 43 anos ao lado de um homem e não percebi que protegia um monstro? Às 5 da manhã, Tavares voltou com um saco plástico cheio de documentos. Abriu a cela silenciosamente e sentou ao meu lado. Não dormi. Fiquei revirando arquivos. Olheiras profundas marcavam o rosto. Guardei cópias de tudo, Dona Celeste, porque sabia que um dia essa verdade precisaria vir à tona. Abriu a primeira pasta. Não estava preparada. A foto mostrava uma jovem de 20 e poucos anos, o rosto tão desfigurado que mal parecia humano. Olhos inchados, nariz quebrado, boca rasgada, manchas escuras no pescoço, numa maca de hospital, inconsciente. Júlia Mendes Santos, dezembro de 2016. Seu filho tinha 27, namoravam há 6 meses, estudante de enfermagem. Quiseram terminar, Diego não aceitou. Seguiu ela, arrombou a porta, espancou por meia hora. Vizinhos chamaram polícia. Minha mão tremeu segurando a foto. Emitimos mandado de prisão. Trouxemos Diego no dia seguinte. 2 advogados. Calmo, sorridente. Negou tudo. Disse que Júlia era instável. Se machucou sozinha para incriminá-lo. E acreditaram? Tínhamos fotos, depoimento, vizinhos que ouviram gritos, mas seu marido apareceu, Dr. Roberto. 2 horas trancado com o delegado. Quando saíram, me disseram: Tavares, esquece esse caso, entendeu? Esquece. Como? Com todas as provas. Júlia mudou o depoimento. 3 dias depois, no hospital, assinou que foi acidente doméstico.
Caiu da escada. Estava confusa. Junto veio a notificação. Apartamento quitado, 500 mil na conta. Fechei os olhos sentindo lágrimas queimarem. Processo arquivado. Diego saiu livre. Nunca mais ouvi falar de Júlia. Não sei se está viva. Pegou outra pasta, outra foto, outra mulher destruída. Mariana Costa Oliveira, setembro de 2017. Fotógrafa. Conheceu Diego em evento corporativo. 4 meses depois, ele quebrou a câmera dela numa briga. 2 semanas depois, invadiu o estúdio e agrediu ela na frente de 3 testemunhas. Mulher morena de cabelos cacheados, braço engessado, hematomas, olho inchado fechado. Mais complicado por causa das testemunhas. Mas Roberto apareceu de novo. Reuniões fechadas. Mariana mudou a versão. Disse que provocou, foi mútuo, não queria processo. Recebeu compensação e mudou de estado. Terceira pasta. Amanda Cristina Rocha, maio de 2018. Gerente de banco, grávida de 3 meses. Jovem loira, bonita, rosto inchado como máscara roxa. Mas o pior eram os olhos entreabertos. Desespero puro, terror, dor. Amanda me marcou porque ela resistiu. Não queria dinheiro, queria justiça, mas tinha mãe doente, câncer terminal, tratamento caríssimo. Seu marido ofereceu pagar tudo, mais apartamento, mais 1 milhão, em troca do silêncio. E ela aceitou, porque escolheu entre justiça para si mesma e mais 6 meses de vida para a mãe. Olhos vermelhos. Sabe o pior? A mãe morreu mesmo assim, 2 meses depois, e Amanda sumiu. Mudou de cidade, de nome, desapareceu, como se nunca tivesse existido. 3 mulheres, 3 vidas destruídas. E Roberto tinha comprado o silêncio de todas. Por que Roberto fez isso? Sussurrei. Era pai. E pais às vezes amam tanto que ficam cegos, ou têm tanto medo da vergonha que preferem encobrir o que está podre. Peguei o porta-retratos do chão. Moldura rachada. Tudo rachado na minha vida. Diego aprendeu algo, Dona Celeste. Que violência não tem consequências. Que dinheiro compra silêncios. Que mulheres são descartáveis. E agora tem uma filha. Uma menina indefesa na mesma casa. E ninguém olhando. Ninguém protegendo. Eu tentei, mas fiz errado. E agora ele vai me afastar dela completamente. Vai me pintar como louca. E vai ganhar. Porque sempre ganha. Não desta vez. Tavares juntou as pastas no meu colo. Desta vez o passado vai falar. E vai falar alto. Mas isso não é ilegal? Você guardar cópias? Extremamente. Posso perder emprego. Ser processado. Até preso. Sorriu tristemente. Mas meu pai ensinou que há coisas mais importantes que segurança. Como honra, como dívida, como fazer o certo mesmo quando custa caro. Seu pai, Joaquim, contou a história 1000 vezes antes de morrer. Como o Dr. Roberto salvou a vida dele. Ficou no hospital a noite inteira mesmo tendo audiência importante. Pagou tudo sem pedir nada. Voltou todos os dias por 1 semana. Meu pai dizia, esse homem me devolveu a vida. Nossa família tem dívida eterna. Prometi que se pudesse retribuir, retribuiria. Mas Roberto morreu. Mas a senhora está viva, e a neta dele, e precisam de ajuda. É assim que pago a dívida. Ficou de pé. Amanhã, audiência de custódia. Rápida, protocolar. Diego e advogados vão pedir sua prisão preventiva alegando fuga. Juiz provavelmente vai conceder. Meu estômago afundou. Mas vou estar lá. Vou solicitar permissão para falar. Vou apresentar essas provas. Vou contar tudo sobre Diego Ferreira da Silva. Vou pedir investigação imediata sobre Sofia. Vão te ouvir? Não sei. Talvez não. Talvez me mandem calar e me processem. Mas vou tentar. Porque é certo. Parou na porta. Dorme um pouco. Amanhã vai ser longo. E vai precisar de força. Tavares, por que está fazendo isso? De verdade? Não pode ser só pelo seu pai. Silêncio por segundos. Olhos perdidos em memória distante. Porque tenho uma filha. 9 anos. E toda vez que olho para ela penso, e se um dia ela precisar de ajuda e ninguém acreditar? E se estiver em perigo e todos fecharem os olhos? Determinação feroz. Não posso salvar todas as crianças do mundo, mas posso tentar salvar essa. E vou. Quando saiu, fiquei com as pastas. Abri uma por uma. Forcei-me a olhar cada foto, cada depoimento, cada relatório médico. Júlia, Mariana, Amanda, 3 casos que Tavares presenciou. Quantas outras havia? E Roberto, o homem que jurou proteger.
que me abraçava toda a noite, que chorou quando Sofia nasceu dizendo: "Nossa família está completa." Ele sabia e escolheu proteger o filho em vez das vítimas, dinheiro e reputação em vez de justiça. Eu teria feito diferente? Vendo meu filho preso, destruído publicamente, teria tido coragem de deixá-lo enfrentar consequências? Não sabia. E essa incerteza me apavorava. Às 7 da manhã, café aguado e pão dormido. Não comi. Às 8h30, 2 policiais me buscaram. Algemaram, procedimento padrão, e me levaram para a sala de audiências improvisada. Sala pequena, claustrofóbica, paredes descascadas creme, mesa comprida, computador com webcam ligada, juiz por videoconferência. Do outro lado, cadeiras onde Diego, Bruna e 2 advogados já esperavam. Diego de terno grafite, gravata azul, descansado, tranquilo, seguro. Bruna de vestido cinza claro, maquiagem suave, cabelo preso elegante, respeitabilidade perfeita. Quando me viram algemada, Diego não demonstrou emoção. Bruna sorriu, pequeno, vitorioso. Um advogado era homem de 60, cabelo grisalho perfeito, óculos caros, terno caríssimo. Dr. Henrique Cabral, reconheci o nome, criminalista mais caro de São Paulo. O outro, mais jovem, 30 e poucos, magro, nervoso, tablet na mão. "Bom dia, Dona Celeste." Dr. Henrique disse educadamente. "Sou o Dr. Henrique Cabral. Represento seu filho. Tem advogado?" "Não. Vou solicitar ao juiz que nomeie defensor público." Minutos depois, rapaz de 28 entrou correndo, desculpando-se. Dr. Lucas Fernandes, defensor público recém-formado, com aparência de quem dormiu 3 horas e ainda entendia o caso. "Dona Celeste, sou seu defensor. Recebi o caso hoje de manhã. Estou me inteirando, mas vou fazer o possível." Silêncio. Juiz conectando. A escrivã anunciou. Tela piscou. Mulher de 50, cabelo curto, óculos, expressão séria e cansada. Juíza Mariana Fonseca. "Bom dia. Audiência de custódia. Caso 2024 A897345. Acusada: Celeste Ferreira da Silva, 68 anos, aposentada, subtração de incapaz artigo 249 do Código Penal. Vítima: Sofia Ferreira da Silva, 7 anos." Ajeitou os óculos. "Dona Celeste, entende as acusações?" "Entendo, Excelência. Confessa ter saído de São Paulo com a menor sem autorização do pai?" "Sim, mas eu... Apenas sim ou não, por favor." "Sim." "Confessa ter permanecido foragida 5 dias?" "Sim." "Muito bem. Doutor Henrique." O advogado levantou, ajeitou a gravata, voz calma e profissional. "Excelência, meu cliente Diego Ferreira da Silva é empresário respeitado, pai dedicado, sem histórico criminal. 5 dias de pesadelo, sem saber onde estava sua filha de 7 anos. A acusada, avó paterna, vinha apresentando comportamento errático, paranoia, acusações infundadas de maus tratos, já investigadas por profissionais e consideradas sem fundamento. Mentira. Nenhum profissional investigou. Solicitamos prisão preventiva. Risco de reiteração." Ela declarou. "Faria tudo de novo para proteger a neta. Risco de fuga, já fugiu uma vez. Necessidade de proteger a menor de novos episódios." A juíza anotava, impassível. "Além disso, solicitamos avaliação psiquiátrica para determinar demência senil ou transtorno mental que justifique interdição. Temos relatos de familiares sobre esquecimentos, confusão, paranoia que colocam em risco criança e a si mesma." "Isso é mentira!" gritei. "Eu não tenho nada disso. Vi as marcas no corpo da Sofia." "Dona Celeste, por favor, terá oportunidade." "Dr. Lucas?" Defensor levantou despreparado, folheando papéis. "Sim, Excelência. A defesa entende que a acusada agiu por preocupação genuína, ainda que equivocada e ilegal. Sem antecedentes, residência fixa, aposentada, 68 anos, não representa risco. Solicitamos liberdade provisória com medidas cautelares, proibição de contato com a menor e comparecimento mensal." "Ou seja," Dr. Henrique interrompeu, "defesa reconhece que a acusada não pode ter contato com vítima, demonstrando o risco." Foi então que a porta se abriu. Tavares entrou de uniforme, caixa de papelão nos braços. Caminhou até a mesa, colocou a caixa no chão, olhou para a câmera. "Com licença, Excelência." Juíza franziu a testa. "Quem é o senhor?" "Antônio Tavares."
agente penitenciário desta delegacia há 23 anos. Solicito permissão para prestar informações relevantes ao caso. Senhor Tavares, isso é irregular. A audiência de custódia não prevê testemunhas. Entendo, Excelência. Mas tenho informações sobre histórico criminal do representante legal da vítima, essenciais para a decisão sobre custódia da menor. Silêncio. Diego empalideceu. Bruna parou de sorrir. Dr. Henrique levantou rápido. Excelência, absurdo. Meu cliente não está sendo julgado. Tentativa de... Dr. Henrique, por favor. Juíza olhou Tavares por longos segundos. Senhor Tavares, está ciente que pode sofrer consequências disciplinares? Estou, Excelência. E mesmo assim deseja prosseguir? Sim. Porque falamos de segurança de uma criança de 7 anos. E tenho provas de que ela está em perigo real. Silêncio. Então a juíza suspirou. Prossiga, mas seja breve e objetivo. Tavares abriu a caixa, tirou as pastas, uma por uma na mesa. Em dezembro de 2016, Diego Ferreira da Silva foi preso nesta delegacia por agressão grave contra Júlia Mendes Santos. Lesões incluíam fraturas múltiplas, traumatismo craniano, laceração do baço. A vítima quase morreu. Diego levantou, rosto vermelho. Isso é mentira. Nunca aconteceu. Diego, sente e cale a boca. Dr. Henrique sibilou. Em setembro de 2017, Diego Ferreira da Silva foi detido por agressão contra Mariana Costa Oliveira, fratura de braço e traumatismo facial. Excelência! Dr. Henrique de pé, voz alta. Solicito que essa farsa seja interrompida. Meu cliente nunca foi condenado. Em maio de 2018, Diego Ferreira da Silva foi preso pela 3ª vez por agredir Amanda Cristina Rocha, grávida, que perdeu o bebê devido às lesões. Silêncio absoluto. Até Bruna empalideceu. Os 3 casos foram arquivados porque o pai de Diego, Dr. Roberto Ferreira da Silva, usou dinheiro e influência para comprar silêncio das vítimas. Testemunhei pessoalmente esses acordos. Guardei cópias de todos os documentos, fotos das vítimas, boletins antes de serem alterados. Está tudo aqui. Colocou todas as fotos na mesa, viradas para a câmera. Júlia desfigurada. Mariana de braço quebrado. Amanda grávida, sangrando. A juíza empalideceu. Diego Ferreira da Silva tem histórico de violência contra mulheres sistematicamente encoberto. E agora tem uma filha de 7 anos morando com ele. Dona Celeste não é louca, não é senil. Viu marcas no corpo da neta e fez o que qualquer pessoa decente faria. Tentou protegê-la. Fez errado? Fez. Mas porque todos os caminhos legais estavam fechados. Porque homens como Diego Ferreira sempre convencem todos de que são vítimas, de que as mulheres são loucas, mentirosas, histéricas. Diego tentou falar, mas Dr. Henrique o segurou. Excelência, solicito avaliação imediata da menor Sofia por equipe especializada. Exame de corpo de delito. Que seja ouvida em ambiente protegido. E que, até conclusão da investigação, Diego Ferreira da Silva seja afastado do convívio com a filha. Porque já vi esse filme 3 vezes. E todas as 3, fechamos os olhos. Não podemos fechar de novo. Juntou os documentos e estendeu para a câmera. Tenho cópias autenticadas de tudo. Posso enviar ao Ministério Público e Conselho Tutelar imediatamente. Silêncio absoluto. Olhei Diego. Pela primeira vez, vi medo real. Juíza tirou os óculos, passou mão no rosto, recolocou. Senhor Tavares, está ciente que admitiu guardar documentos sigilosos ilegalmente? Estou, Excelência. E que provavelmente perderá seu emprego. Estou. Por quê? Tavares me olhou, depois a câmera. Porque há 30 anos um homem salvou a vida do meu pai. Fiz promessa de retribuir quando pudesse. Essa é minha chance. Então sim, disposto a perder emprego. A ser processado, porque existe uma criança de 7 anos que precisa ser salva. E não vou ficar de braços cruzados de novo. Juíza ficou em silêncio. Então se virou para Diego. Senhor Diego Ferreira da Silva, tem algo a dizer? Diego abriu a boca, mas Dr. Henrique cortou rápido. Meu cliente não vai se manifestar, Excelência, e solicito formal que essas alegações não sejam consideradas, pois são boatos sem fundamentação, baseados em processos arquivados que não podem ser reabertos. Dr. Henrique, juíza disse com voz gelada, tenho 26 anos de magistratura, já vi muitos casos assim, e aprendi. Quando a fumaça é essa toda,
Geralmente tem fogo. Virou para mim. Dona Celeste cometeu um crime inegável, mas também inegável que o fez por preocupação com sua neta. O que vou fazer? Coração explodindo. Vou converter sua prisão em flagrante em domiciliar com tornozeleira eletrônica. Não pode sair exceto compromissos médicos ou jurídicos previamente autorizados. Proibida de contato direto ou indireto com Sofia e sujeita à avaliação psiquiátrica. Alívio e desespero. Não presa, mas não podia ver Sofia. Além disso, determino inquérito policial imediato para investigar alegações. Determino que Sofia seja ouvida em depoimento especial por equipe do DEACA. Determino exame de corpo de delito completo e determino que, até conclusão, Diego Ferreira da Silva está proibido de permanecer sozinho com a menor, devendo o contato ser sempre supervisionado por terceiros ou conselho tutelar. Excelência! Dr. Henrique protestou. Absurdo! Meu cliente não pode ser afastado baseado em acusações infundadas. Dr. Henrique, seu cliente não está sendo afastado, está sendo supervisionado. Há diferença. E se investigações não confirmarem agressões, essas medidas serão revogadas e Dona Celeste responderá integralmente. Mas se confirmarem, pausa. Aí teremos conversa muito diferente. Sessão encerrada. Tela ficou preta. Ninguém se moveu. Então, Diego explodiu. Vocês vão pagar por isso! Todos! Vou processar essa delegacia, processar você, Tavares, acabar com você. E você, mãe, destruiu essa família. Espero que esteja feliz. Saiu batendo a porta. Bruna o seguiu, mas parou, olhando para mim com ódio puro. A Sofia vai voltar para casa, disse baixinho. E quando voltar, ela vai aprender direitinho o que acontece com crianças que contam mentiras para avós malucas. Saiu deixando o veneno. Dr. Lucas se virou para mim, olhos arregalados. Dona Celeste, ouviu? Ela fez ameaça velada. Ouvi, mas ela sabe que foi ambíguo o suficiente para negar. Ensinar sobre mentiras pode significar qualquer coisa. Não vai dar em nada. Ele pareceu frustrado, mas sabia que eu tinha razão. Tavares ainda estava parado, caixa vazia nos braços, ombros mais pesados. Obrigada, levantei, por arriscar tudo. Ainda não acabou. Isso foi só o começo. Agora vem a parte difícil, provar que Sofia está realmente em perigo. Porque Diego e Bruna vão fazer tudo para esconder evidências. Vão preparar a menina, ameaçá-la, convencê-la a mentir. É sempre assim. Então o que eu faço? Reza. Reza para Sofia ser forte o suficiente para contar a verdade quando perguntarem. E reza para os profissionais serem bons o suficiente para ver através das mentiras que vão plantar na cabeça dela. Ele me acompanhou até a saída, onde um carro esperava para me levar para casa com tornozeleira. Antes de entrar, segurei o braço dele. Tavares vai perder seu emprego. Sorriu tristemente. Provavelmente. Mas vou dormir sabendo que fiz o certo. Vale mais que qualquer emprego. Entrei no carro. Enquanto nos afastávamos, vi Tavares ainda parado ali, caixa nos braços, olhando o céu cinzento de São Paulo. Um homem que sacrificou tudo por dívida de honra, que acreditou em mim quando ninguém acreditou. E agora, tudo dependia de uma menina de 7 anos ter coragem suficiente para falar a verdade. A tornozeleira eletrônica era pesada, fria, uma lembrança constante de que minha liberdade estava por um fio. 3 dias em casa. 3 dias olhando para as paredes do meu apartamento em Santana, imaginando onde Sofia estava, como estava, se ainda tinha esperança. O telefone tocava constantemente. Repórteres querendo entrevista. Vizinhos curiosos. Minha filha Mariana, que morava em Curitiba, ligou chorando. Mãe, o que você fez? O Diego está dizendo que você enlouqueceu, que precisa ser internada. Mariana, sua sobrinha está sendo machucada. Eu vi as marcas. Diego não faria isso, mãe. Ele tem seus defeitos, mas não é monstro. Você está vendo coisas que não existem. Precisa aceitar ajuda. Até minha própria filha acreditava nele. É assim que homens como Diego operam. Constroem uma reputação tão sólida que quando a verdade aparece, parece mentira. No 4º dia, recebi uma ligação do Dr. Lucas. Dona Celeste, amanhã às 9 da manhã. Sofia vai ser ouvida na DEACA, depoimento especial. Sala apropriada, psicóloga treinada, sem pressão. Mas a senhora não pode estar presente. Ninguém da família pode.
Apenas os profissionais e depois o juiz assiste à gravação. E se ela não falar? E se estiver com medo demais? Então, vai ser sua palavra contra a de Diego. E legalmente ele tem vantagem. Passei aquela noite de joelhos no meu quartinho, em frente à imagem de Nossa Senhora Aparecida que trouxe de viagem. A mesma que Sofia ficou olhando durante aqueles 5 dias em que fomos felizes. Mãe de Deus, rezei. Eu sei que falhei. Fiz do jeito errado. Mas, por favor, dá coragem para minha netinha. Deixa ela encontrar força para contar a verdade. Porque se ela não contar, eu perco ela para sempre. E ela perde a chance de ser criança de novo. No dia seguinte, às 9 em ponto, Sofia entrou numa sala pequena e acolhedora na DEACA. Não vi, mas depois o Dr. Lucas me contou cada detalhe. A sala tinha paredes azul claras, almofadas coloridas no chão, uma mesinha baixa com papel e lápis de cor. Nada que parecesse interrogatório. Tudo pensado para a criança se sentir segura. A psicóloga era uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso em rabo de cavalo, roupas casuais, sorriso gentil. Doutora Patrícia Almeida, especialista com 15 anos de experiência. Oi, Sofia. Meu nome é Patrícia. Pode me chamar de Pati. Você gosta de desenhar? Sofia assentiu, muda, de olhos fixos no chão. Usava uma blusa de manga comprida, mesmo com o calor de dezembro. Cabelo preso num rabo de cavalo apertado demais. Emagrecia mais a cada dia. Que legal! Eu também gosto. Quer desenhar alguma coisa enquanto a gente conversa? Sofia pegou um lápis verde e começou a rabiscar no papel sem olhar para cima. Sofia, você sabe por que está aqui? Silêncio. Não está em apuros, tá bom? Ninguém está bravo com você. Só queremos conversar um pouquinho. Entender como você está se sentindo. Pode falar qualquer coisa. Tudo que você disser fica aqui, seguro. Ninguém vai te machucar por causa do que você falar. A mamãe disse que se eu falasse besteira, eu ia me arrepender. Sofia sussurrou, tão baixo que mal dava para ouvir. Doutora Patrícia respirou fundo, mantendo o tom calmo. Besteira como o quê, Sofia? Mentiras. Ela disse que a vovó colocou mentiras na minha cabeça. Que nada do que eu penso que aconteceu de verdade. Que eu sonhei. Que eu confundi. E você acha que sonhou? Sofia parou de desenhar. Lágrima caiu no papel, manchando o verde. Eu não sei mais. Sofia, olha para mim. A menina levantou os olhos lentamente. Estavam vermelhos, assustados, vazios. Ninguém aqui quer que você minta. E ninguém aqui acha que você é mentirosa. Às vezes, adultos fazem coisas que machucam crianças. E às vezes esses adultos dizem para as crianças que foi sonho ou acidente, para ninguém descobrir. Mas o corpo da gente não mente. Você sente dor às vezes? Pausa longa. Então, Sofia assentiu. Onde? Sofia olhou para a porta, checando se estava fechada. Então, devagar, levantou a blusa. A barriga pequena estava coberta de marcas. Algumas velhas, amareladas, quase sumindo. Outras recentes, vermelhas, ainda inchadas. Queimaduras circulares pequenas. Roxos em diferentes tons. Um arranhão longo descendo até a cintura. Doutora Patrícia manteve a expressão neutra, profissional, mas Dr. Lucas disse que viu na gravação. Ela apertou os olhos por um segundo, lutando para não chorar. Obrigada por me mostrar, Sofia. Sei que foi difícil. Essas marcas, como elas apareceram? A mamãe, quando eu faço coisa errada. Que tipo de coisa errada? Tipo, quebrar copo, ou derramar suco, ou não comer tudo do prato. Ou fazer barulho quando ela tem dor de cabeça, ou só olhar errado para ela. E quando você faz essas coisas, o que acontece? Sofia começou a chorar silenciosamente, lágrimas descendo pelo rosto fino. Ela diz que eu sou burra, que sou inútil, que não serve para nada, que devia ter nascido menino porque menina só dá problema. E então ela pega o cigarro e encosta aqui. Tocou a própria barriga. Diz que é para eu aprender, para eu nunca mais esquecer de me comportar. E seu pai sabe disso? Ele vê. Ele vê e faz o quê? Nada. Ele fica olhando. Às vezes ele diz, Bruna, não exagera. Mas ela diz, você quer que sua filha cresça mal educada? Vire vagabunda? E então ele para de falar. Só assiste. Doutora Patrícia anotava tudo, a mão tremendo levemente. E ele já machucou você também? Sofia olhou para o colo, dedos pequenos apertando a barra da blusa.
Às vezes, quando ele fica muito bravo, ele aperta meu braço forte, ou me empurra. Uma vez ele me empurrou na parede e eu bati a cabeça. Fiquei tonta. Ele disse para não contar para ninguém. Disse que foi sem querer, que eu tropecei sozinha. Sofia, você tem medo do seu pai e da sua mãe? A menina olhou diretamente para a câmera pela primeira vez, como se soubesse que alguém ia assistir aquilo depois. Como se estivesse pedindo ajuda através da lente. Eu tenho muito medo. Todo dia quando acordo, eu penso, o que eu vou fazer errado hoje? O que vai fazer eles ficarem bravos? E então, eu tento. Eu tento tanto não fazer nada errado, mas eu sempre faço. Sempre tem alguma coisa. E então, a mamãe vem. Você contou para alguém sobre isso antes? Antes da sua avó descobrir? Tentei contar para a professora uma vez, mas a professora ligou para os meus pais. E naquela noite, a mamãe disse que se eu contasse mais alguma coisa para alguém, ela ia fazer coisa muito pior. Ela disse que ia me trancar no armário escuro por 3 dias. E eu tenho muito medo do escuro. Ela já te trancou no armário antes? 2 vezes. Uma vez por pouco tempo. Outra vez, eu não sei quanto tempo. Mas quando ela abriu, já estava escuro lá fora. Eu fiz xixi na roupa porque não conseguia segurar, e ela me bateu porque sujei. Disse que eu era nojenta. Doutora Patrícia precisou pausar a entrevista por 5 minutos para se recompor. Quando voltou, os olhos dela estavam vermelhos. Sofia, sua avó Celeste te levou embora há uns dias. Você lembra? O rosto de Sofia se iluminou pela primeira vez. Lembro. Foram os dias mais felizes da minha vida. Por quê? Porque a vovó não grita. Ela não bate. Ela não queima. Ela só fica comigo. Brinca comigo. Faz comida gostosa. Deixa eu ser criança. Eu podia rir sem ter medo. Podia falar sem ter medo. Você queria voltar para casa? Não. Eu implorei para a vovó não me levar de volta, mas ela disse que era só por um fim de semana, que ela ia dar um jeito. Mas então a polícia apareceu, e levaram ela. E eu gritei tanto, porque eu sabia que eles iam me trazer de volta para cá. E eu estava certa. O que aconteceu quando você voltou para casa? Sofia voltou a olhar para o chão, corpo inteiro tremendo. A mamãe esperou até o papai dormir. Então ela veio no meu quarto, sentou na beira da cama e falou bem baixinho. Você contou alguma coisa para sua avó? Eu disse que não. Ela disse, mentirosa. Eu sei que contou. E agora sua avó tá presa por sua culpa. Você gostou? Gostou de colocar sua avó na cadeia? E eu chorei. Eu disse que não era minha culpa, que eu não queria. Mas ela só riu. Ela disse, amanhã você vai falar com umas pessoas. E você vai dizer que está tudo bem, que você é feliz, que a vovó é louca, que ela inventou tudo. Porque se você não disser isso, eu vou fazer sua avó ficar presa para sempre. E depois, quando você voltar para casa, eu vou te ensinar uma lição que você nunca, nunca vai esquecer. E você está com medo disso? Estou. Mas Sofia limpou as lágrimas, respirou fundo e pela primeira vez na entrevista pareceu decidida. Mas eu estou mais cansada. A vovó me disse uma vez, Sofia, mentira pode proteger a gente por um tempo, mas verdade liberta para sempre. Então eu vou falar a verdade, mesmo que eu tenha medo, porque eu não aguento mais. Doutora Patrícia se levantou, caminhou até Sofia e ajoelhou na frente dela. Sofia, você é a menina mais corajosa que já conheci. E quero que você saiba, a partir de agora, nenhum adulto vai poder te machucar de novo. Eu prometo. Vamos te proteger. A senhora pode mesmo fazer isso? Posso. E vou. Sofia se jogou nos braços da psicóloga e chorou. Chorou por tudo que aguentou. Por todos os medos. Por todas as noites de terror. Por todos os dias fingindo que estava tudo bem na escola, enquanto por dentro se despedaçava. E doutora Patrícia segurou ela, acariciou o cabelo dela e deixou que chorasse até não ter mais lágrimas. 2 horas depois, doutor Lucas me ligou. Dona Celeste, ela falou. Sofia contou tudo. Desabei no chão da cozinha soluçando. Tudo, tudo. As queimaduras, os armários escuros, as ameaças, tudo. E pedimos para ela tirar a blusa. Tem pelo menos 20 marcas de queimadura de cigarro, Dona Celeste. 20. Em diferentes estágios de cicatrização, algumas de semanas atrás, outras de meses. É incontestável. E agora? Agora a juíza tem 72 horas para decidir.
Mas com esse depoimento, com as fotos do corpo de delito, com o histórico que Tavares trouxe, Diego e Bruna vão responder criminalmente. E Sofia não vai voltar para lá. Nunca mais. Segurei o telefone contra o peito e chorei de alívio, de gratidão, de dor por tudo que minha netinha passou. Ela perguntou por mim? Pausa. Perguntou, disse. Quando eu puder ver minha vovó de novo? Doutora Patrícia disse que muito em breve. Desliguei e fui até o quarto. Peguei o porta-retratos rachado de Roberto. Você protegeu o monstro errado, sussurrei. Protegeu o agressor e abandonou as vítimas. Mas eu não vou fazer o mesmo. Não vou abandonar Sofia. Nunca. Coloquei a foto na gaveta, de cara para baixo. Algumas coisas precisam ser enterradas para que outras possam crescer. No dia seguinte, 6 da manhã, a campainha tocou insistentemente. Olhei pelo olho mágico. Tavares. De civil dessa vez, jeans e camisa simples. Mas o rosto estava diferente. Cansado, derrotado. Abri a porta. Tavares? Me demitiram, Dona Celeste. Ontem às 5 da tarde. Processo administrativo. Guarda de documentos sigilosos. Quebra de protocolo. Exposição da instituição. 23 anos de serviço. Foi embora em 10 minutos. Segurei a mão dele. Sinto muito. Não sinta. Eu sabia que ia acontecer. Faria tudo de novo. Ele sorriu cansado. Mas não vim aqui para reclamar. Vim avisar. Diego contratou um advogado ainda mais caro. Vão tentar desqualificar o depoimento de Sofia. Dizer que foi induzida, que a psicóloga fez perguntas direcionadas, que criança de 7 anos tem imaginação fértil. Vão lutar com tudo o que tem. Mas as marcas no corpo dela vão dizer que foi acidente, que ela é desastrada, que bate nas coisas. Vão trazer médicos, especialistas, laudos, vão fazer parecer que você é a vilã e eles as vítimas, porque é isso que pessoas com dinheiro e poder fazem. Reescrevem a história. Então tudo isso foi em vão? Não. Porque desta vez tem algo que eles não podem comprar. A voz de Sofia gravada. As palavras dela. O medo real nos olhos dela. Nenhum advogado apaga isso. Nenhum dinheiro silencia isso. Ele tirou um envelope do bolso. Trouxe uma coisa. Consegui antes de ser demitido. Abriu o envelope. Foto colorida de Sofia sorrindo. Doutora Patrícia tirou no final da entrevista. Depois que Sofia desabafou tudo, ela pediu para desenhar como se sentia. Sabe o que ela desenhou? O quê? Você. De mãos dadas com ela. Embaixo escreveu: Minha vovó é minha heroína. Segurei a foto com mãos trêmulas, lágrimas embaçando a visão. Fica com isso, porque nos próximos dias vai precisar lembrar. Tudo que fez, todas as dificuldades que enfrentou, valeram a pena. Você salvou ela, Dona Celeste. Pode não ter feito do jeito perfeito, mas fez do jeito possível. E às vezes é isso que heróis fazem. 72 horas depois, a decisão saiu. Doutor. Lucas me ligou, voz emocionada. Dona Celeste, senta. Precisa ouvir isso sentada. Sentei no sofá, coração disparado. Juíza Mariana determinou. Diego Ferreira da Silva está proibido de qualquer contato com Sofia até conclusão do processo criminal. Bruna Almeida Ferreira está presa preventivamente por tortura de incapaz, maus tratos e cárcere privado. Mandado cumprido hoje de manhã. E Sofia? Sofia vai para abrigo temporário enquanto avaliam quem pode ficar com a guarda. Abrigo? Mas eu... Calma, deixa eu terminar. A juíza reconheceu que seu crime foi motivado por legítima proteção, converteu a prisão domiciliar em liberdade provisória e determinou que, após avaliação psicológica, que é só protocolo, a guarda provisória de Sofia seja concedida a você. Não conseguia respirar. Eu vou ficar com ela? Vai, oficialmente, legalmente. E Diego não pode chegar perto. Cai de joelhos ali mesmo no meio da sala e agradeci. Agradeci a Deus, a Nossa Senhora, a Tavares, a cada pessoa que acreditou, a Sofia por ter sido tão corajosa. Quando posso vê-la? Daqui a 3 dias, 10 da manhã. Abrigo Dom Bosco. Pode buscá-la e trazer para casa. Aquela noite não dormi. Limpei o apartamento inteiro. Troquei lençol da cama de hóspedes, que agora seria o quarto de Sofia. Comprei bonecas, lápis de cor, cadernos. Enchi a geladeira de coisas que ela gostava. E quando finalmente deitei, às 4 da manhã, olhei para o teto e sussurrei. Conseguimos, meu amor. Vovó conseguiu. Você está segura agora.
10 da manhã em ponto, parei na frente do abrigo Dom Bosco, na zona leste de São Paulo. Um prédio simples, pintado de amarelo claro, com um pequeno jardim na frente onde algumas crianças brincavam. Minha mão tremia tanto na maçaneta do carro que precisei respirar fundo 3 vezes antes de conseguir sair. 22 dias desde que vi Sofia pela última vez. 22 dias desde que a arrancaram dos meus braços naquela delegacia. Parecia uma vida inteira. A assistente social que me recebeu era uma senhora de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque, óculos de leitura pendurados numa corrente no pescoço. Sorriso gentil, mas olhos cansados de quem já viu sofrimento demais. Dona Celeste, sou Regina, coordenadora do abrigo. Sofia está ansiosa para vê-la. Não parou de perguntar quando a senhora ia chegar desde que acordou. Meus olhos se encheram de lágrimas. Como ela está? Assustada ainda. Pesadelos todas as noites, mas aos poucos está se abrindo, conversando com as outras crianças. Começou a sorrir de novo. Vai precisar de terapia, claro. Muito acompanhamento. Mas ela é forte, Dona Celeste. Mais forte do que imagina. Regina me levou por um corredor com paredes decoradas com desenhos infantis. Chegamos numa sala de convivência, onde crianças de várias idades assistiam TV, brincavam com brinquedos, faziam lição de casa. E lá, sentada sozinha numa mesinha perto da janela, desenhando em silêncio, estava Sofia. O cabelo castanho estava solto, limpo, brilhando à luz do sol. Usava uma blusa rosa simples e calça jeans. Parecia tão pequena, tão frágil naquela cadeira grande. Mas quando levantou os olhos e me viu... Vovó! Ela pulou da cadeira e correu. Correu tão rápido que tropeçou nos próprios pés, mas continuou correndo, os braços abertos, o rostinho se abrindo num sorriso enorme que eu não via há meses. Ajoelhei e a peguei nos braços, apertando tão forte que ela deu um gritinho de surpresa, mas riu, agarrou meu pescoço, enterrou o rosto no meu ombro. Você veio me buscar. Vim, meu amor, e nunca mais vou deixar você sozinha. Nunca mais. Sofia começou a chorar, e eu chorei junto. Ali mesmo, no meio daquela sala com 10 crianças nos olhando, com Regina limpando os próprios olhos discretamente. Eu tive tanto medo, vovó, tanto medo que você não viesse, que você tivesse esquecido de mim, que... Shhh, está tudo bem agora, está tudo bem. Afastei ela um pouco para olhar no rosto. Ainda tinha olheiras, ainda estava magra demais, mas havia algo diferente, uma luz que estava voltando. Você foi tão corajosa, Sofia, tão corajosa ao contar a verdade. Salvou a si mesma. A doutora Patrícia disse que você também foi corajosa, que você me salvou primeiro. A gente se salvou uma à outra, então. Limpei as lágrimas do rostinho dela. E agora você vai para casa, para minha casa, pro seu quarto novo, pra sua vida nova, onde ninguém nunca mais vai te machucar. Ela me abraçou de novo, tão forte que senti meu coração quase explodir de amor e gratidão. A adaptação nos primeiros dias foi complicada. Sofia acordava gritando toda noite, sonhando que Bruna estava no quarto, que Diego estava vindo buscá-la. Eu corria para o quarto, acendia a luz, segurava ela até parar de tremer. Eles não podem mais te pegar. Eu repetia toda noite. A mamãe está presa. O papai não pode chegar perto de você. Existe um juiz, existe uma lei, existe gente protegendo você agora. Aos poucos, os pesadelos foram ficando menos frequentes. Uma semana depois de chegar em casa, Sofia conseguiu dormir a noite inteira pela primeira vez. E quando acordou de manhã, veio pulando até a cozinha, descalça, de pijama, e disse: Vovó, sonhei que a gente estava na praia, e era sol, e era bonito, e eu era feliz. Segurei o rostinho dela entre as mãos. Um dia desses a gente vai pra praia de verdade. Promessa. Começamos terapia com uma psicóloga infantil, doutora Camila, 2 vezes por semana. No início, Sofia mal falava nas sessões, só desenhava. Desenhos escuros, com figuras assustadoras, casas tristes, crianças sozinhas. Mas depois de um mês, os desenhos começaram a mudar. Cores mais vivas, sóis amarelos, flores. E sempre, sempre, 2 figuras de mãos dadas, uma grande e uma pequena. Quem são essas pessoas, Sofia? Doutora Camila perguntou. Sou eu e minha vovó. A gente está segura. 3 meses depois, o processo criminal começou.
Diego e Bruna responderiam separadamente, mas no mesmo fórum, na mesma semana. Bruna foi julgada primeiro. Tortura de incapaz, maus tratos qualificados, cárcere privado. O promotor foi implacável, mostrando todas as fotos das queimaduras, tocando o vídeo do depoimento de Sofia, trazendo especialistas que explicaram o trauma psicológico que aquilo causaria na criança pelo resto da vida. O advogado de Bruna tentou argumentar que ela tinha depressão pós-parto tardia, que estava medicada, que não tinha discernimento pleno. Mas quando tocaram o áudio onde Sofia descrevia, com a vozinha fina, como a mãe queimava ela com cigarro enquanto dizia: "Você não serve para nada", 3 jurados choraram abertamente. Veredito: culpada em todas as acusações. Sentença: 12 anos de reclusão em regime fechado. Quando leram a sentença, Bruna gritou: "Isso é mentira! Minha filha é mentirosa! Ela sempre foi mentirosa! Vocês vão ver, ela vai crescer e vai ser uma mentirosa, uma vagabunda, uma..." O juiz mandou retirá-la da sala. Mas o veneno daquelas palavras ficou no ar, e eu entendi. Mesmo presa, ela nunca reconheceria o que fez. Nunca sentiria culpa, porque pessoas assim nunca sentem. Diego foi julgado 3 dias depois. A acusação era mais complexa: omissão de socorro, maus tratos por negligência e, graças ao trabalho de Tavares, foi reaberto um dos processos antigos de agressão. Amanda, a moça grávida que perdeu o bebê, aceitou testemunhar. Depois de 6 anos escondida, ela encontrou coragem para voltar e contar a verdade. Vi Amanda no corredor do fórum antes de entrar na sala. Ela estava diferente. Mais velha, cabelo curto, óculos, roupas discretas. Mas quando nossos olhos se encontraram, ela veio até mim. "Dona Celeste?" "Sim, eu sou Amanda. Eu quis agradecer." Agradecer? Por fazer o que eu não tive coragem de fazer 6 anos atrás. Por não aceitar dinheiro em troca do silêncio. Por lutar. Lágrimas desceram pelo rosto dela. Seu marido me ofereceu 1 milhão para esquecer que seu filho matou meu bebê. E eu aceitei. E vivi 6 anos com essa culpa me comendo por dentro. Mas quando vi sua história no jornal, quando vi que você enfrentou ele, que não desistiu, decidi que era hora. Era hora de falar. Segurei as mãos dela. Você não precisa se sentir culpada. Você fez o que conseguiu fazer na época. O importante é que está aqui agora. Ele vai pagar? Vai. Nós vamos garantir isso. E garantimos. Amanda testemunhou por 2 horas, descrevendo cada detalhe da noite em que Diego a espancou, do hospital, da dor de perder o filho, do dinheiro que Roberto ofereceu. O júri ficou em silêncio absoluto. Diego, pela primeira vez, não conseguia manter a máscara. Suava, evitava olhar para frente. As mãos tremiam. Quando foi a vez dele testemunhar, tentou se defender. "Eu não bati em minha filha. Eu nunca bati. Minha esposa, ela tinha problemas. Eu não sabia. Eu trabalhava muito. Não estava sempre em casa." O promotor o interrompeu. "Não sabia? Sofia relatou que o senhor estava presente em várias ocasiões, que assistia, que não fazia nada. Eu achava que era apenas disciplina. Achei que assistir uma mulher queimar uma criança de 7 anos com cigarro é apenas disciplina para o senhor?" Diego não respondeu. "E quanto a Júlia, Mariana, Amanda, também foi só disciplina?" Silêncio. Veredito: culpado por omissão, conivência com maus tratos e, no processo reaberto, culpado por lesão corporal grave. Sentença: 8 anos de reclusão em regime semiaberto, perda definitiva do poder familiar e proibição de contato com Sofia até ela completar 18 anos. Quando leram a sentença, Diego me olhou. Pela primeira vez em meses, nossos olhos se encontraram. E sabe o que vi ali? Não raiva, não ódio, apenas vazio, como se finalmente tivesse entendido que as consequências chegaram. Que não havia mais dinheiro, mais advogados, mais pai para salvá-lo. Ele era apenas um homem que destruiu vidas, e agora pagaria por isso. 6 meses depois do julgamento, Tavares apareceu na porta do meu apartamento. Estava diferente, barba mais cheia, algumas rugas a mais ao redor dos olhos, mas sorrindo. "Tavares, entre, entre." Sofia estava na sala fazendo lição de casa, mas quando viu Tavares, correu até ele. "Tio Tavares!" Ele a pegou no colo, rodou ela no ar
E ela riu. Aquele riso gostoso de criança que finalmente pode ser criança. Como está, princesa? Bem, olha, tirei 10 na prova de matemática. Ela mostrou orgulhosa. Parabéns, sabia que você era inteligente. Depois que Sofia voltou para a lição, sentamos na cozinha. Servi café e bolo de fubá. Conseguiu emprego novo? Perguntei. Consegui. Trabalho numa ONG que ajuda crianças vítimas de violência doméstica. Uso minha experiência para treinar profissionais, para identificar sinais. Paga menos que delegacia, mas é gratificante. Sinto que estou fazendo diferença de verdade. Tavares, eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente pelo que você fez. Já agradeceu. Toda vez que vejo Sofia rindo, saudável, feliz, sei que valeu a pena. Ele tomou um gole de café. Aliás, trouxe uma coisa. Tirou um envelope da mochila e colocou na mesa. O que é? Júlia, Mariana e Amanda. Elas se encontraram. Depois dos julgamentos, com as provas que Tavares guardou, conseguiram reabrir seus casos criminais contra Diego. Ele foi condenado a pagar indenização a cada uma delas, e elas decidiram usar parte desse dinheiro para criar um fundo. Fundo de apoio a mulheres vítimas de violência que não têm recursos para lutar na justiça. Abriu o envelope. Dentro tinha um cartão. Fundo Roberto Ferreira. Em memória das vítimas que não puderam falar, em honra das que encontraram voz. As lágrimas vieram sem avisar. Elas transformaram a dor em algo bom, Tavares disse suavemente. Transformaram o legado de silêncio em um legado de justiça. Roberto não merece ter o nome associado a algo bom, sussurrei. Não, mas merece ser lembrado pelo que realmente foi. Um homem que escolheu proteger o errado. E agora, esse nome vai carregar essa verdade. Para sempre. Um ano depois de tudo começar, numa tarde ensolarada de dezembro, levei Sofia à praia de Guarujá. Era uma promessa que eu tinha feito e finalmente cumpri. Ela correu pela areia, descalça, rindo, o cabelo voando ao vento. Tinha engordado, ficado com as bochechas rosadas de novo, o brilho nos olhos de volta. Estava em terapia ainda. Provavelmente ficaria por anos. Algumas cicatrizes nunca desapareceriam completamente, nem as físicas, nem as emocionais. Mas ela estava viva, estava segura, estava sendo criança. Sentei na areia vendo ela brincar com as ondas e pensei em tudo o que passamos. A fuga desesperada, a prisão, a audiência, o depoimento, os julgamentos. Pensei em Roberto, no homem que eu achava que conhecia e no homem que ele realmente era. Pensei em Diego, em como um filho pode se tornar um estranho. Pensei em Bruna, em como o mal às vezes usa máscara de normalidade. Mas principalmente pensei em Sofia, em como ela encontrou coragem quando mais precisava, em como a verdade, por mais dolorosa, sempre liberta mais do que a mentira protege. Vovó, olha, Sofia gritou acenando. Achei uma concha. Que linda, meu amor. Ela correu até mim, se jogou no meu colo toda molhada e cheia de areia e me abraçou forte. Vovó, eu te amo. Você é minha heroína. Segurei ela, beijei o topo da cabeça dela e sussurrei. Não, meu amor. Você é a heroína. Você se salvou. Eu só segurei sua mão enquanto você fazia isso. E ali, sentadas na areia, ouvindo o barulho das ondas, sob o sol quente de dezembro, nós duas sabíamos a verdade. Havíamos enfrentado o pior e sobrevivido. E agora, juntas, íamos construir algo novo, algo limpo, algo verdadeiro. Porque às vezes a família não é aquela em que nascemos, é aquela que escolhemos, é aquela que luta por nós, é aquela que não desiste, mesmo quando tudo parece impossível. E nós duas, uma avó de 68 anos e uma neta de 7, éramos prova viva disso. 2 anos depois, recebi uma carta. Remetente, Penitenciária Feminina de São Paulo. Era de Bruna. Hesitei por dias antes de abrir. Sofia estava na escola, a casa estava silenciosa e finalmente rasguei o envelope. A carta era curta, escrita à mão, letra trêmula. Dona Celeste, eu sei que não tenho direito de escrever para a senhora. Sei que não mereço nem ser lida. Mas preciso dizer, eu sinto muito. Não pelos motivos que a senhora imagina. Não sinto muito por ter sido pega. Não sinto muito por estar presa. Sinto muito porque passei 2 anos aqui dentro, fazendo terapia obrigatória, e finalmente entendi.
Eu fiz com Sofia exatamente o que fizeram comigo quando eu era criança. Minha mãe me queimava com cigarro, me trancava em armários, me dizia que eu era inútil, e eu jurei que nunca faria isso com um filho meu. Mas fiz, porque dor não curada vira dor repetida. Não estou pedindo perdão. Sei que não mereço. Só quero que saiba. Sofia teve mais sorte que eu. Porque ela teve você, alguém que lutou por ela. Eu nunca tive isso. E talvez, se tivesse tido, eu não teria me tornado o que me tornei. Cuide bem dela. E diga que a mãe dela sente muito, muito mesmo. Bruna. Dobrei a carta, coloquei de volta no envelope e guardei numa gaveta. Não respondi. Não ia mostrar para Sofia. Pelo menos não agora. Talvez um dia, quando ela fosse mais velha, quando estivesse pronta para entender que monstros não nascem, são criados. Que dor gera dor. Que ciclos só quebram quando alguém tem coragem de dizer: chega. Mas por enquanto era só uma carta. Um pedaço de papel com palavras que chegaram tarde demais. Hoje, Sofia tem 10 anos. Está no 5º ano. Tira notas boas. Tem amigas. Faz aula de dança. Ainda faz terapia toda semana. Ainda tem dias difíceis. Ainda pergunta sobre o pai às vezes. Você acha que o papai pensa em mim? Ela perguntou outro dia. Acho que sim. Respondi honestamente. Mas pensar não é o suficiente, Sofia. Amor não é só pensar. É agir, é proteger, é colocar a criança em primeiro lugar. E seu pai não fez isso. Você fez, fiz e vou continuar fazendo. Sempre. Tavares ainda nos visita uma vez por mês. Virou tio postiço de Sofia, traz presentes, brinca com ela, conta histórias. A filha dele, Beatriz, virou amiga de Sofia. Às vezes elas dormem aqui, fazem festa do pijama, riem até tarde. E eu, Celeste Ferreira da Silva, 68 anos quando tudo começou, agora com 70, finalmente entendi uma coisa. Heróis não são perfeitos. Heróis erram, caem, fazem escolhas desesperadas, mas heróis se levantam. Heróis lutam. E heróis, acima de tudo, não desistem de quem amam. Meu filho me colocou na prisão, mas um guarda honrado me devolveu a liberdade. Uma menina corajosa falou a verdade. E juntas, nós 3, uma avó imperfeita, um guarda desempregado e uma criança traumatizada, provamos que a justiça ainda existe. Só precisa de pessoas dispostas a lutar por ela. E nós lutamos. E vencemos.